Amém. Podem sentar. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Que tremendo, né? Eu vi que tanto a abertura, quanto o louvor, quanto a palavra das ofertas, eu inclusive queria que ficasse aí, eu ler esse final aí. Foi assim como uma introdução para aquilo que está no meu coração e que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, né? E olha só, Noé, ele andava com Deus. Amém. Andava. Será que nós temos andado com Deus? Ele andava. Isso fala em todo o tempo, né? Andando com Deus. Eu estava ali sentado e pensando, é muito melhor estar aqui sentadinho ouvindo o pastor João que eu estar lá. Domingo nós tivemos aqui uma palavra fantástica. Então, foi muito bênção. E eu creio que hoje também será. Por quê? Amém. A palavra diz que nós temos a unção, e quem flui a unção do Senhor, amém? Então, eu quero compartilhar com você algo sobre a nossa fé. E será que nós andamos de verdade com Deus? Nós sabemos, sabe, queridos, as pessoas, elas estão acostumadas a pensar que cristianismo é uma religião, como sendo uma religião. Mas o cristianismo não é uma religião. Nós até, muitas vezes, explicamos, dependendo do nível de intimidade que temos com as pessoas. Por quê? Porque cristianismo, a vontade original de Deus é que nós sejamos a sua família. E na Bíblia tem vários termos para a igreja. Igreja, né? Noiva, corpo vivo do Senhor Jesus Cristo, a noiva de Cristo, casa, habitação de Deus. Então são assim, será que nós cremos de forma correta? Será que ao andarmos com Deus, nós temos realmente sido transformados nos nossos conceitos errados? Que lá em Romanos, coloca Romanos 12, 2. Então, a gente sai do mundo, queridos, cheios de conceitos. Eu não sei o quanto você conhece da palavra de Deus, mas a vontade original de Deus não é salvar o homem. Porque o homem não foi criado para se perder. Sabia disso? O homem não foi criado para se perder. Então, não, a vontade original de Deus é realmente casa, habitação, porque Ele é um Deus residente, amém? Amém. Ele é um Deus residente. Ele mora em nosso coração. E a vontade de Deus então é edificar essa casa, essa família, esse lugar de andar com Deus. Esse lugar, onde você for, você vai ter uma certeza, uma convicção de quem você é e que você carrega Deus dentro de você. E nós precisamos ser transformados. Aí fala então, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode deixar ele aí. Nós temos algo para experimentar que excede o nosso entendimento, vai além daquilo que a gente entende, que é uma vontade boa, é uma vontade agradável, é uma vontade perfeita. Se a nossa crença não estiver de acordo com os princípios da palavra de Deus, nós não vamos alcançar esse nível nem de revelação, nem de posição, nem de andar com Deus nessa segurança, não é, Isabel? De passar por lutas e tribulações e não estar ansioso com coisa alguma, como está em Filipenses 4, 6. Então, nós precisamos ter uma fé correta, porque ela vai produzir em nós um comportamento correto. Amém? Eu quero orar. Feche seus olhos.
Conta aí para o seu interior, Senhor, que o Senhor, pelo teu poder e graça, pela unção que o Senhor já liberou sobre os seus filhos, que o Senhor traga uma revelação clara ao nosso coração. Porque assim como Noé, nós queremos andar com o Senhor, de acordo com os princípios da tua palavra, passando a nossa vida sempre pelo crivo da palavra, para que nós possamos, como diz em Filipenses 4:4, nos alegrarmos em toda e qualquer circunstância, mantermos uma vida que se alegra no Senhor, em nome de Jesus. Manifesta a tua graça aqui, libera espírito de revelação, de sabedoria, em nome de Jesus Cristo. Obrigada, aleluia, obrigada, amém. Então, a palavra também nos fala aí que nós costumamos dizer que não existe uma teologia neutra, nada é neutro, pois aquilo que nós cremos sempre vai produzir em nós um estilo de vida como resultado. Então aquilo que eu creio vai produzir o que eu vivo, o meu estilo de vida. E dessa forma, se queremos ser transformados, nós precisamos mudar as nossas crenças. Amém? E esse processo de mudança aí, de crença, de mudança de mente, que a palavra de Deus, ela chama também de arrependimento. Então, a palavra arrependimento no grego é metanoia. Significa mudar o próprio pensamento. O que literalmente significa mudança de mente, mudança de ideia, que está em Romanos 12:2. Que a palavra fala que nós precisamos mudar. E nós vamos mudar de acordo com a palavra. Nós temos um manual. Amém. Para isso nós precisamos conhecer a palavra. Infelizmente, muitos de nós não a conhecemos. E o que conhecemos não tem sido suficiente para nos conduzir a esse andar com Deus, ou esse andar com Deus de forma boa, agradável e perfeita. Quando nós nos deparamos com determinada circunstância, a primeira coisa que vem é medo. Por que o medo vem? Ele encontra naquilo que cremos uma insegurança, um jeito de nos oprimirmos. Mas a palavra de Deus diz que essa mudança, né, tem que ser radical na nossa vida. Eu preciso crer como a palavra diz. Eu gosto de ver as aberturas dos cultos lá do pastor Márcio Valadão, quando é ele que faz. Toda vez ele pede para toda a gente levantar a sua Bíblia e declarar com ele: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Agora, a maioria das pessoas que levantam ali a Bíblia nem sabe o que a Bíblia diz a respeito daquilo que ele é, que ele pode e que ele tem. O Tom disse aqui esses dias que ele tem mais de 8.600 promessas de Deus para nós, para os seus filhos. E as promessas de Deus para nós, ela é boa, agradável e perfeita. Porque Deus tem para os seus filhos. Queridos, a palavra fala que para aqueles que são os pais naturais, né, biológicos, que o que você quer para o seu filho é o bem. Agora ela fala que nós somos maus, mas aquilo que nós queremos para os nossos filhos, não só os nossos filhos, para os nossos amados, para a nossa família, é o bem. Nós queremos o melhor. É ou não é, papai, isso aqui? Você quer o melhor. Deus, Ele é bom. A vontade dEle, ela é boa, ela é agradável,
e ela é perfeita. Então, Ele quer que cada filho desfrute do melhor dessa terra e da glória do céu também. Amém? Deus quer isso. E aqui, continuando aqui, eu quero falar nessa mudança, quando nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus, nós estamos nos arrependendo. E em Lucas 15, o Senhor contou uma parábola para ilustrar o arrependimento. Vamos ver a palavra aí, Lucas 15, verso 3 a 7. Vamos ver o que o Senhor nos diz aí. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Qual é a mulher? Não, é só até o verso 7. Então, isso aqui é uma matemática única, né? Pois, ao voltar para casa, ele podia ter perdido as 99 e ficar só com uma, né? Não é verdade? Ele não podia. Então, a palavra dessas 100 ovelhas, ela é uma ilustração do verdadeiro arrependimento. O foco está no arrependimento. Então, é interessante que nada nos é dito sobre a ovelha. Você não vai falar nada sobre a ovelha, senão unicamente sobre o pastor. E é o pastor que sai para procurar a ovelha. É ele que deixa as 99 no aprisco. Ele quem coloca nos ombros e a carrega. E depois quem se alegra com os amigos. Mas onde fica a ovelha nessa história? Não é a ovelha que precisava de arrependimento? Foi ela que saiu. Foi ela que se desviou. A única atitude da ovelha foi a de se deixar levar de volta. Ela se deixou levar. Ela simplesmente se entregou àquele pastor e se deixou levar de volta para casa. Simplesmente se entregou. E o Senhor diz que esse é o verdadeiro arrependimento. Quando nós simplesmente nos entregamos à vontade que é boa, agradável e perfeita do Senhor, numa dependência total daquilo que Ele quer, que vai fazer sobre as nossas vidas. Amém? Então, para se permitir ser levada, a ovelha precisa reconhecer que ela estava perdida. Ela se deixou levar, ela se deixou colocar nos ombros. A palavra, na parábola, o Senhor não diz que ela esperneou ou que teve alguma atitude de violência para não se deixar levar. Não, ela se deixou. Ela reconheceu: eu estou perdida, eu estou errada, eu estou fora daquilo que é a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor para a minha vida. Então, ela precisa perceber também o amor do pastor e desejar voltar para casa. Ela precisava perceber isso. Então, o resto do trabalho era do pastor. O pastor aqui é o próprio Senhor Jesus. Amém? Então, é interessante ler na palavra de Deus que Judas, ele traiu Jesus. E aí a palavra diz que ele se arrependeu. Mas é interessante que não foi bem um arrependimento, porque o arrependimento traz mudança de vida,
verdade, arrependimento é mudança mesmo. É mudança de vida. Judas foi e se enforcou. Na verdade, ele teve um remorso. Algumas vezes nós também temos alguns remorsos, ao invés de arrependimento. Porque o arrependimento, ele vai gerar uma transformação no nosso modo de crer, de expressar a nossa fé no Senhor. Nós sabemos que Judas, ele levou as moedas e devolveu. Ele reconheceu que tinha traído sangue inocente. E apesar disso, ele se perdeu, porque ele tomou justiça sobre si mesmo e se enforcou. Então nós podemos dizer que ele não se permitiu ser levado pelo bom pastor. Ele se enforcou, pendurado numa árvore, sem saber que em poucas horas depois, o Filho de Deus seria pendurado no madeiro para salvá-lo. Você crê que Jesus poderia salvar Judas? Se houvesse um verdadeiro arrependimento, ele seria salvo. Mateus 27, de 3 a 5. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: bom, até aí, pequei, e reconheceu que havia pecado, mas ele não se arrependeu. Amém? Há uma necessidade de arrependimento. Nós podemos ver também que no Antigo Testamento os ninivitas, quando Deus comissionou Jonatas para ir e pregar em Nínive, porque Nínive tinha chegado no auge da perdição, da maldade, e hoje o mundo já está nesse nível ou mais. E o Senhor comissionou Jonas para ir lá, mas Jonas, ele conhecia o coração de Deus. E o coração dele não estava de acordo com o contexto do coração de Deus. Ele queria que Deus punisse aquela cidade pela a quantidade de maldade que ele sabia existir ali. Ele não queria que aquele povo se arrependesse, e ele sabia que se ele fosse ministrar a palavra do Senhor, aquele povo podia se arrepender e Deus ia perdoá-los. Ele até conhecia o coração de Deus. Então ele fugiu e Deus interferiu na história e ele acabou tendo experiências fortíssimas que nunca mais ninguém teve. Não existe na história de mais ninguém ser encontrado dentro da barriga de um grande peixe. E ele foi e pregou. E claro, como ele sabia que ia acontecer, Deus perdoou aquele povo. Por quê? Porque o povo se arrependeu. Arrependeu. Sabe, aí no Novo Testamento é a bondade de Deus. Vamos ler lá em Romanos 4. A bondade de Deus. Quando eu leio isso, me constrange. É a própria bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Uau! Então foi o olhar amoroso de Jesus que conduziu Pedro ao arrependimento. Pedro também traiu Jesus como Judas. Traiu. Não vendeu por moeda alguma, mas negou o Senhor 3 vezes antes que o galo cantasse uma vez. Ele negou. Ele traiu. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele não estava lá. Estava João e as mulheres. E aí Romanos 2:4
Desculpa, é 2,4, não é 4,2, diz assim: ou desprezas a riqueza de sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade, olha para isso, a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É a bondade. Quando você percebe essa necessidade de se arrepender de algo, pode ter certeza que a bondade de Deus está trabalhando no seu interior. Amém? Então observe que Pedro, ele somente chorou depois que viu o olhar de Jesus. Pedro negou o Senhor 3 vezes, mas na terceira, em algum dos evangelhos, que eu não sei te falar qual deles aqui agora, ele encontrou o olhar do Senhor para ele. E quando ele encontrou o olhar do Senhor, ele se arrependeu, ele chorou por ter traído o amor de Deus. Mas a verdade foi o amor de Jesus que o levou a chorar. Foi olhar nos olhos do Senhor e ele vê o amor. Eu vi um testemunho, uma das palavras que eu vi essa semana, de alguém que testemunhou que estava de madrugada orando, porque estava passando por uma luta muito grande, correu para a presença do Senhor. E em determinado tempo, daquele nível de oração intensa, aquela pessoa teve uma percepção no seu coração que ela viu os olhos do Senhor. E que o que ela viu naqueles olhos foi amor, foi bondade. E ela disse que nessa hora ela adorou o Senhor e saiu daquele tempo de oração, crendo que aquela tribulação já tinha sido cessada pelo poder do Senhor. Então, o arrependimento vem por causa da bondade do Senhor no nosso coração, amém? Então, no Novo Testamento também nós provamos primeiro o amor de Deus, daí nos arrependemos. Então você vai provar do amor e se arrepender. O arrependimento ele vai envolver tristeza segundo Deus. 2 Coríntios 7:10. A tristeza segundo Deus, pelo quê? Pelo pecado. Vai nos levar a uma mudança de opinião, relação em si mesmo e a Deus. Diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento para a salvação. Salvação de quê? Da situação difícil que você está vivendo. Porque no nosso caso nós já fomos salvos, mas há uma salvação crescente, tá bem? Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo, ela produz o que? Morte. A tristeza do mundo produz morte. Então, em relação a Deus, nós precisamos reconhecer que Ele nos ama. Você reconhece que é filho amado? Ele te ama. Então, o Senhor já nos amava quando nós vivíamos no pecado. Nós podemos ver aí em Atos 20, 21. Não era bem o versículo que eu queria, mas vou ler assim. 20, 21 diz assim: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em relação a nós mesmos, nós precisamos reconhecer o pecado da justiça própria. Muitas vezes nós somos cheios de justiça própria. A maioria dos problemas que nós enfrentamos é por causa da nossa justiça própria. O arrependimento, segundo o Evangelho, é abandonar a ideia de que possuímos algum merecimento. Então, o arrependimento, na verdade, é um arrependimento de obras mortas e reconhecer que boas obras
moralidade ou sacrifícios religiosos não pode salvar ninguém. Nós somos a família de Deus, amém? Amém. Nós não somos uma mera religião. Nós não estamos aqui porque somos gente religiosa. Eu nem mesmo, quando a minha família era católica, eu conseguia ser religiosa. Não consigo. Mas quando eu tive um entendimento claro de um Deus que habita e de que eu sou da família, eu faço parte do corpo de Cristo, eu sou membro desse corpo, que eu sou pedra viva na edificação da igreja, e que também eu sou noiva. Quantos aqui fazem parte dessa noiva de Cristo? Todos nós. Homens são noiva, né? Homens são noiva de Cristo. É diferente de religião. É diferente. Muita gente pensa assim, não, você vai evangelizar, vai falar de Jesus, né? Vai falar de Jesus, da obra completa, fantástica que Ele fez na cruz, para nos justificar, para nos resgatar, regenerar. E as pessoas falam, não vou mudar de religião, não. Ei, estou te chamando para mudar de religião, não. Estou te chamando para entregar sua vida para Jesus. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, Hebreus 6:1, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Amém? Então a palavra de Deus diz que a fé que salva é aquela que Deus justifica o ímpio. Olha só que forte. Se não reconhecemos que somos ímpios, então não precisamos de salvação. Então um dia nós reconhecemos, eu preciso ser salvo. Você reconheceu, senão você não estaria aqui. Eu preciso. Romanos 4:5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aleluia. Sabe, Lutero dizia, Senhor, Tu és o meu pecado na cruz, e eu sou a sua justiça na terra. Ei! Aleluia! Nós podemos dizer a mesma coisa. O Senhor é o meu pecado na cruz, a minha justiça própria, o meu merecimento, e eu sou a Tua justiça na terra. Então, viva pela justiça de Cristo, amém? Pedro cometeu o mesmo pecado de traição que Judas, mas ele se permitiu ser amado pelo Senhor. Muitos são como Judas, que querem ser que quer ter justiça, punindo-se a si mesmos. Quando fazemos isso, estamos simplesmente andando pela justiça própria. A mãe de todos os pecados é a justiça própria. Marcos 11, verso 13, 14. O Senhor Jesus, Ele amaldiçoou a figueira porque ela simbolizava a justiça própria. Num tempo em que deveria estar seca, aquela figueira estava verde como se tivesse fruto. Há um fruto que é temporão, né? Acho que a palavra é essa mesmo, temporão. Quando ela floresce, fica muito bonita, você vai lá que você encontra os primeiros figos, e encontra até maduros. Jesus foi procurar naquela figueira, já que ela estava frondosa. Não era tempo, mas ela já estava toda cheia de flores. Ele foi buscar o fruto. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. Os seus discípulos ouviram.
ouviram isto? Não, pode deixar até aí. Porque vai parecer injusto, vai parecer que Jesus não foi muito justo. Se não era tempo de figo, por que ele vai procurar figo? Mas era comum. Quando ela estava toda cheia de flores, linda e maravilhosa, eu faço caminhada da minha casa até a praia e tem uma figueira. Ela passou o inverno e boa parte do início do ano, inverno, né? Todinha seca, como se estivesse morta. Você passa lá, só estava aqueles galhos. Inclusive dava para quebrar assim. Na hora que, não lembro mais um mês, passou um tempinho, ela começou a ficar toda linda, toda frondosa. Está cheia de figos. Nunca vi nenhum maduro, passei e procurei. Na época que não era época, eu fui procurar um figo maduro, não encontrei. Estava lá tudo verdinho, deu uma vontade de apanhá-los, porque ela está num lote vago, uma coisa, um lugar assim que deve ter um dono, mas não tem ninguém administrando. Falei, nossa, que vontade de fazer um docinho de figo, né, gente? Muito bom. Jesus foi procurar porque ele sabia que ela poderia estar com fruto. Ele não foi injusto. E ele acabou liberando. E aqui é a primeira menção da figueira na palavra de Deus. Aliás, a primeira menção foi quando Adão e Eva tomaram das folhas e fizeram roupas para si. As cintas tipificam obras humanas. Quando eles se viram nus, porque a glória de Deus que os cobria já tinha se afastado pelo pecado, e eles se viram nus, eles foram lá e pegaram folha da figueira. A roupa é para cobrir, não é? Roupa não é para cobrir? Eles cobriram nada. E isso está em Gênesis 3, 7. Sabe, queridos? Amaldiçoe a justiça própria na sua vida. Renuncie a toda justiça própria diante de Deus e se aproprie da justiça que vem de Cristo. Tudo procede dele. Tudo para ele também. É por ele, para ele são todas as coisas. Romanos 5,19. A palavra diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amém? Então, nós nos tornamos pecadores por causa do pecado de um único homem. Você não é pecador por causa dos seus próprios pecados, ainda que você certamente os tenha, mas você é pecador porque herdou a natureza de Adão. Mas nós nascemos de novo, não estamos mais em Adão, a natureza de Adão não está mais em nós. Amém? Diga um amém. Amém. Isso, saber que você esteve em pecado por causa da natureza de Adão, isso pode até soar injusto para nós. Mas por quê? A gente vê muitas essas perguntas. No Instagram tem muitos pastores respondendo a perguntas, né? E tem, além de ouvir aqueles que são da videira, e eu ouço muito o André Valadão e faço morro de rir dele com as suas respostas. Ele é muito engraçado. E muitas vezes as pessoas falam, mas Adão pecou, por que eu sou culpado? Muita gente pergunta isso. Por quê? Porque acha que é injusto. Mas Deus mostra a sua justiça, nos fazendo justos, por causa da obediência de um só homem. Você se tornou justo por causa da obediência de Cristo. Amém? Então, do mesmo modo que você herdou o pecado de Adão, agora você herda a justiça de Cristo, a natureza dele. Então, no tempo em que nós éramos pecadores, certamente fazíamos boas obras. Lá fora tem gente que faz boas obras e más obras. O homem, o não cristão, ele não está lá fora fazendo só o mal, com algumas exceções, né?
Tem algumas exceções que a pessoa só faz o mal. Mas não, eles fazem coisas boas também. Amém? Eles ajudam enfermos, eles dão comida aos pobres. E essas boas obras o faziam justo diante de Deus? Não, certamente que não. Então, existem pecadores decentes e existem pecadores realmente malignos, mas são todos pecadores. Lá em Romanos 3, verso 3, 23 e 24, vamos ver o que a palavra diz. Sabe, não adianta ficarmos medindo a iniquidade dos pecadores, porque todos eles estão mortos em seus delitos e pecados, diz a palavra, e ninguém pode estar mais morto do que outro. E aí diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24. Sendo justificados, gratuitamente, é de graça, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Então, o que o primeiro Adão fez foi tão poderoso que você não pôde desfazer pelas suas próprias obras. Amém? Tendo que as suas boas obras, entendendo, né, que elas pudessem mudar o seu status de pecador, não podia. Mas quando você fazia boas obras, você ainda continuava sendo um pecador. Então, o mesmo princípio continua valendo agora, depois que recebemos a justiça de Cristo. Uma vez que recebemos a justiça, já não somos mais esses pecadores. Ainda estamos sujeitos ao pecado. Podemos ainda pecar, mas não somos mais reconhecidos pela palavra como meros pecadores. Então, o pecado não pode mais mudar a nossa posição de justos. Nós somos conhecidos como justificados para com Deus em Cristo Jesus, porque Ele não é maior que o poder da justiça de Cristo. O pecado não é maior do que o poder da justiça de Cristo que nos foi dado. Amém? Sabe, nunca julgue a sua posição pelo seu comportamento, mas sempre julgue o seu comportamento baseado na sua posição. Diante de qualquer circunstância, lembra quem você é, e aí age, aí decida. Mas então não julgue a sua posição pelo seu comportamento, mas sempre julgue o seu comportamento baseado na sua posição. Amém? A palavra diz que nós estamos em Cristo. Aleluia. A sua e a minha posição é que sou justa em Cristo. Então declare o seu comportamento errado, inadequado. Amém? Para alguém justo como você. Eu costumo chamar as nossas, aliás, os adultos também, príncipe, princesas. Amém? Eu costumo chamar assim, oi princesa, oi príncipe. Então, mas essa é a nossa posição. Então, quando nós temos determinadas atitudes, eu falo, uau, não é a atitude de uma princesa ou de um príncipe. Aí, quando sou eu mesmo, eu procuro renovar os meus pensamentos de acordo com os princípios da palavra e mudo logo a minha atitude. Amém? Porque isso não é um tipo de licença para nós pecarmos, queridos. A graça, ela não te dá um tipo de licença para você pecar. Não, pelo contrário. O dia que temos uma revelação clara do que é a graça do Senhor, a nossa vida cresce em santidade, também nos nossos comportamentos, na nossa forma de ser, de agir. Para isso precisamos renovar a nossa mente, de acordo com os princípios da palavra. Romanos 6,14 diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós.
Vamos lá ver? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O problema é que pensamos que somos justos apenas quando confessamos o nosso pecado. Evidentemente, devemos confessar sim quando pecamos. Contudo, a confissão não nos faz justos, pois nós já fomos feitos justos pelo sangue de Jesus. Amém? Então rejeite toda introspecção também. Muitos ficam todo o tempo se analisando, se autoanalisando. Por que me acontece isso? É a primeira coisa que as pessoas perguntam: por que está me acontecendo isso? E isso vai te levar a cair numa arapuca da introspecção. Ficar se olhando e se analisando o tempo todo produz angústia e morte. A introspecção é um tipo de justiça própria, a carne tentando se melhorar, e o homem pensando que pode se transformar pelo próprio braço. Não podemos, não conseguimos. Tem que ser uma dependência total do Senhor Jesus, amém? O diabo, ele procura nos levar a ficar ocupados conosco mesmos, nos olhando e nos analisando o tempo todo. O resultado disso é um sentimento de culpa, de depressão, de desânimo, de incredulidade. Sabe, o alvo de Deus é que nós estejamos olhando para Cristo. Ele é o foco, amém? Quanto mais olhamos para Cristo, nós nos esquecemos de nós mesmos e mais somos cheios de vida, transformados de glória em glória, diz a palavra. Nós precisamos entender que a justiça dele que nos faz justo, e não o nosso próprio bom comportamento. Então, o diabo sempre nos dirá: olha para você, você não obedeceu o suficiente. Como você pode crer que em Deus para receber dele cura? Como você pode crer que Deus vai te prosperar se você nem o dízimo, nem a oferta você entrega? O diabo vai trazer esses pensamentos. Você desobedeceu, você já não é mais justo diante de Deus. Mentira do diabo. É nesse momento que nós precisamos trazer todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Amém? Trazer e entregar para Ele. É crer na obra que Ele já fez, porque Ele já fez. Então, 2 Coríntios 10, 4, 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, de Cristo. Amém? Então, não é que nós trazemos o nosso pensamento para obedecer a Cristo, mas trazemos todo o pensamento à obediência de Cristo. A obediência é de Cristo, porque Ele obedeceu, foi feito justo pela fé. Amém? Amém. Nós somos feitos justos pela fé. Agora toda fortaleza maligna é quebrada por causa da obediência de Cristo. Amém? Então descanse no seu representante. Aleluia. Sabe, o diabo, ele é um acusador. Quando você obedece, ele diz que você não obedeceu o suficiente. Quando você desobedece, ele mesmo vai te condenar. Mas nós precisamos ter em mente que assim como Cristo é, nós somos. Vamos ver isso na Bíblia? 1 João 4,17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Uau!
Aleluia. Depois que foi assunto ao céu, o Senhor se tornou o nosso sumo sacerdote. Amém? E o que Ele está fazendo agora? Hebreus 1, verso 3, vamos ler aí. Diz que depois que o Senhor fez a purificação dos pecados, Ele se assentou à destra da majestade nas alturas, porque a sua obra está completa. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exalta do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, aleluia, assentou-se à direita da majestade nas alturas, aleluia. Hebreus 5:1. Ele se assentou, oh glória. E a palavra em Efésios diz que nós estamos nele, assentados nas alturas. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelo pecado. Então, o sacerdote, ele representa o homem diante de Deus. É claro que o Senhor Jesus também é profeta, mas ele está sentado como sumo sacerdote a nosso favor e nos representa diante de Deus. Aleluia. Então, Hebreus 5:1. Acabei de ler. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. Amém, queridos? Deus sempre trabalha com representantes. Quando Davi venceu Golias, a vitória de Davi foi a vitória de todo Israel. Ele apenas representou a nação. Não era necessário que Israel lutasse. Davi foi lá e lutou por eles. Sabe, em Israel havia um dia do perdão nacional, chamado dia da expiação. Neste dia, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos do templo para fazer a expiação dos pecados da nação. E o sacerdote, quando ele entrava nesse Santo dos Santos, se ele caísse morto, ele teria que ser arrastado para fora. E a nação chorava, porque ela sabia que se o sacerdote morreu, é porque o sacrifício não foi aceito. Graças a Deus que o nosso sacerdote, isso é fantástico. A obra feita pelo nosso sumo sacerdote foi completa. Amém? Ele não tem que morrer de novo. Ele cumpriu todo o propósito da salvação eterna. É eterno. Foi um único sacrifício. Aleluia. Graças a Deus. 1 João 4,17. João diz que, como ele é, nós somos nesse mundo. Se ele é aceito por Deus, nós também somos aceitos. Amém? Se ele é justo, nós também somos justos. Se ele é saudável, nós também somos. Se ele é próspero, nós também somos. Se ele está debaixo do favor de Deus, nós também estamos. Amém, queridos? Então, sei que são afirmações poderosas que eventualmente são confrontadas pelas nossas circunstâncias. Às vezes você está doente e essas palavras acabam confrontando o seu coração. Lembre-se que a sua doença é um fato, mas a verdade é maior do que os fatos. A verdade de Deus é que Ele levou sobre si toda enfermidade, toda doença na cruz, a nosso favor. Essa é a verdade. Embora eu esteja experimentando uma enfermidade no meu corpo, ela é um fato, mas ela não é a verdade de Deus.
A verdade de Deus é que Ele levou. Jesus Cristo já levou na cruz nossas doenças e enfermidades. Então fique com a verdade e rejeite os fatos. O fato é momentâneo, mas a verdade ela é eterna. Então, o que eu disse para a irmã Júlia, ore ao Senhor, ore com fé, creia, que Ele já levou. E Ele vai te dar a vitória. Nesse fato, nesse acontecimento, nessa hora, Ele vai te dar a vitória. Aplique fé na sua oração. Amém? Glória a Deus. Eu vou passar algumas coisas aqui. Lembre-se que Jesus Cristo é o nosso representante. No Antigo Testamento, tinha os sacerdotes, os homens levantados por Deus. E eles, inclusive, usavam uma roupa toda cheia de símbolos. Mas Jesus é o nosso representante, amém? Amém. E o padrão não era se os seus pensamentos foram santos, mas que você foi aceito por Deus através de Cristo Jesus, amém? Quantos foram aceitos? Aleluia. Então, como Cristo é eternamente santo, nós também seremos para sempre diante de Deus como santos. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. A palavra diz que Ele intercede, Ele ora por nós. Ele intercede por nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, isso é curioso. Nós podemos ver lá que ao invés de Deus levantar Moisés como o sacerdote, levantou Arão. Sabe por que ele levantou Arão e não levantou Moisés? Porque Moisés foi criado no palácio para reinar, para ser rei. Ele não experimentou ser escravo como Arão experimentou o sofrimento junto com seus irmãos. Ele não experimentou. Moisés, isso é bem curioso, né? Ele era o libertador, o homem que falava com Deus face a face. Porém, ainda assim, Deus escolheu Arão para ser o sacerdote. Eu creio que a razão disso é que Moisés nunca tinha sido escravo como o povo. Enquanto todo o povo sofria debaixo da escravidão, Moisés estava no palácio de Faraó, sendo treinado 40 anos para ser rei, para reinar. Ele então não podia se identificar com o povo. Mas, Jesus, Ele veio e se identificou conosco. A palavra diz que como nós, Ele também foi sendo tentado sobre todas as coisas. Só que Ele não pecou. Amém? Aleluia. Apocalipse 7:17. Diz assim: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de águas da vida. Amém. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Sabe quem nos apacenta? Não é um grande pastor, mas é o cordeiro. Ele se fez cordeiro para que pudesse se compadecer de nós e interceder por nós diante do Pai. Então é claro que Ele é o supremo pastor, mas Ele só é supremo porque Ele também é o cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, que se identificou, que se tornou nosso representante. Amém? Eu quero orar com você. Fica de pé. Coloca a tua mão assim no teu peito, como se estivesse colocando no seu mão. Aleluia. 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 Eu creio na tua unção aqui, sobre cada um dos teus filhos. Eu creio que assim como oramos,
Há espírito de revelação no nosso coração. Que a tua palavra nos faça crescer em graça, no conhecimento do Senhor e da tua palavra, para que nós possamos andar com o Senhor, de acordo com os princípios da tua palavra. E nessa hora eu quero orar abençoando esta igreja, declarando que esta igreja é prevalecente porque ela pertence ao Senhor. E o Senhor mesmo é que dá o crescimento. Está escrito em tua palavra, e como está escrito, eu creio. Eu creio que fazer com que ela cresça na qualidade de filhos, de crentes, quanto na quantidade de filhos, de homens, mulheres e crianças cheios do teu Espírito, é vontade do Senhor. Por isso eu oro com gratidão no meu coração, aquilo que o Senhor já tem feito e fará no nosso meio. E nessa hora eu oro por cada um desses que estão aqui, e eu libero a bênção do Senhor sobre cada um. Declaro uma semana abençoada e que a tua palavra, Senhor, o teu poder, a tua graça, há de trazer luz, entendimento, revelação na vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita para cada um dos teus filhos. E que nós possamos ter uma crença correta no nosso coração, crer de forma correta, nos posicionarmos como filhos amados que somos, diante das circunstâncias difíceis que temos passado, nos posicionarmos em fé, de que tem alguém que intercede por nós, que somos filhos amados, que estamos debaixo do teu favor, que somos guardados, que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Leva-nos a crer de forma correta na sua palavra, nas promessas do Senhor, daquilo que o Senhor tem para aqueles por quem o Senhor morreu. Leva-nos, Senhor, a conhecer também o seu propósito original, de ter uma grande família, com a imagem e a semelhança do Senhor, para manifestarmos a tua glória, para exaltarmos, orarmos, adorando ao Senhor com toda a intensidade do nosso coração. Que nós possamos nos arrepender de toda justiça própria. Em nome de Jesus. E que o nosso coração se enche de fé na obra completa pelo Senhor na cruz do Calvário, a nosso favor. Eu oro em nome de Jesus. Eu te agradeço pelo teu grande amor por nós. Sim, somos filhos amados. E como filhos amados, nós queremos andar nessa terra. Porque a tua palavra diz em Romanos 8 que a natureza geme pela revelação dos filhos de Deus. Que o Senhor nos leve a andar nessa terra como filhos amados que somos, trazendo uma revelação clara no nosso coração, em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus, em adoração, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação ao Senhor. Que nós possamos te conhecer e prosseguir em te conhecer, para assim nós termos grandeza no nosso coração e realmente refletirmos a tua imagem e a tua semelhança. Em nome de Jesus. O Senhor quer ter muitos filhos iguais a Jesus. Amém? Amém. Você quer ser um? Amém. Filho, você já é? Quer ser igual a Jesus? Conheça a palavra
Tem a revelação dessa palavra. Amém? Dê um abraço carinhoso em cada um. Deseja ir para o teu irmão uma semana repleta da graça e do favor do Senhor. Querido, você pode ser feliz, mesmo em meio a lutas e tribulações. Você pode ser feliz. A palavra diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. Mesmo em luta, alegrai-vos sempre no Senhor. Essa jovem preciosa aqui diz que depois da última vez que ela esteve aqui conosco, as coisas mudaram tanto na vida dela. Eu creio que mudou para melhor. Amém. Tenho convicção disso. Porque ela é amada. Amém? Nós somos amados por um Pai perfeito. E que a vontade dele ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Não é só pelo Pai natural, que não é perfeito. Por mais que você ama teu filho,